Olá pessoal, professora Cícera aqui com vocês, alunos do quarto ano C. Vamos para a nossa aula 2 e 3 do livro Aprender Sempre, tá? A professora vai fazer uma leitura para vocês de uma carta. Presta atenção, vocês peguem o livro para acompanhar junto com a Pro, tá? Vai ser bem legal, tá? E depois vocês façam a leitura também sozinhos, tá? Refugiados da Segunda Guerra enviam cartas tocantes e de esperanças para crianças refugiadas. A Segunda Guerra, ela aconteceu de 1939 a 1945, uma guerra que durou 6 anos. Muitas pessoas morreram, né? Os principais conflitos foram entre a Alemanha e a Polônia. Acredita-se que mais de 60 milhões de pessoas morreram nessa guerra. O Brasil também participou dessa guerra, né? Em 1942 o Brasil também entrou nessa guerra. Muitos soldados brasileiros morreram nessa guerra. Então guerra não é uma coisa legal. Guerra é muito triste e lamentavelmente ainda vivemos em guerra, né? O mundo ainda tem vários conflitos, várias guerras. As pessoas ainda são obrigadas a deixarem os seus países, pedir entrada em outro país. Aqui no Brasil tem muitos refugiados, muitas pessoas que tiveram que deixar os seus países por conta que os seus países estão em guerra, né? Aqui muitos sírios vivem aqui no Brasil. Então é muito triste a situação das guerras, tá? A Pro vai ler uma carta que foi escrita falando sobre isso. Separados por mundo de distâncias, mas unidos por uma experiência em comum, é o que acontece entre refugiados da Segunda Guerra Mundial, que vivem hoje nos Estados Unidos, e crianças sírias que estão atualmente refugiadas em países vizinhos. Agora, a iniciativa de uma ONG promete fazer com que esses caminhos se cruzem. O grupo humanitário CARE foi criado como uma instituição de caridade para ajudar os refugiados da Segunda Guerra Mundial em 1945. Recentemente, os integrantes da instituição perceberam que a experiência passada por aqueles que haviam ajudado anteriormente poderia ser compartilhada com crianças e adolescentes que vivem uma situação similar devido aos conflitos na Síria. Então, aconteceu lá em 1939 até 1945, na Segunda Guerra, e agora isso se repete, isso acontece com os refugiados ainda em 2020. Então essa instituição que foi criada lá na época da Segunda Guerra ainda está atuando. Assim nasceu o projeto Letters Hope, Cartas de Esperança, em tradução livre, que conectou esses dois mundos através de cartas enviadas junto a presentes simbólicos aos refugiados como uma maneira de lembrá-los que ainda existe esperança. Algumas das histórias mais incrivelmente similares, como a do médico Joe Wenick, que escreveu para Chad, um menino de 12 anos que sonha em estudar medicina. Confira só algumas histórias emocionantes por trás dessas cartas. Nascido na Rússia e refugiado em Chicago, nos Estados Unidos, desde a Segunda Guerra, Gunther Nietzsche tem 78 anos e escreveu uma carta contando a sua experiência ao menino sírio Zaya, de apenas 8 anos. Então esse senhor, que também foi refugiado de guerra, está escrevendo para essa criança de 8 anos que está refugiada nos Estados Unidos. Um dos trechos da carta diz: não importa quão ruim as coisas possam parecer, há boas pessoas no mundo que podem fazer tudo melhor. Nunca é fácil deixar a própria terra, diz a carta de Helga Kissel,
que teve que sair de Berlim, na Alemanha, para se refugiar na Bavária aos 16 anos. Outro trecho aconselha: sempre lembre-se dos bons tempos e aguarde pelo que o futuro poderá trazer. Após 12 anos, aos 12 anos, Chad, que sonha ser médico, também recebeu uma carta de um refugiado da Segunda Guerra Mundial. Agora pode parecer que você nunca chegará à escola para se tornar médico, mas continue trabalhando nisso e as coisas podem acontecer. Eu sei porque me tornei médico, escreveu Joe Wenick aos 67 anos. O projeto permite que qualquer pessoa envie uma mensagem aos refugiados sírios. As mensagens escolhidas serão traduzidas para o árabe e enviadas para crianças refugiadas. Tá? Adaptado de refugiados da Segunda Guerra, enviam cartas tocantes de esperanças para crianças refugiadas de hoje. Heispens 2016. Disponível, essa é a fonte. Disponível nesse endereço, tá? Então, assim, as pessoas que tiveram que deixar seu país lá na Segunda Guerra, entre 1939 e 1945, agora escrevem para essas crianças que também tiveram que deixar a sua terra, seu país, né? Então eles enviam uma mensagem de esperança, tá? Agora, aqui pede para que vocês escrevam, né? Era para fazer em dupla. Eu vou pedir para que você escreva uma cartinha, como se você estivesse escrevendo para essa criança, para alguma criança que está fora do seu país, vivendo uma situação de guerra, tá? Nós aqui estamos vivendo a nossa guerrinha, né? O mundo está vivendo a nossa guerrinha com o vírus, né? Nós estamos vivendo uma guerrinha com o vírus do Covid. Estamos isolados, estamos distantes das pessoas, mas a gente não pode perder a esperança, né? Então eu quero que vocês escrevam hoje uma mensagem de esperança para essas crianças que além de estarem fora dos seus países, ainda também lá também estão lutando, né, nessa guerra também para se proteger do Covid, tá? Então escrevam uma carta. Imaginem uma criança qualquer que no seu pensamento esteja vivendo essa situação. Pode dar um nome para ela, tá? E você vai escrever a sua carta de esperança, de dias melhores, tá? É isso que eu quero hoje de vocês nesse momento. Escrevam essa carta de esperança, né? Que tudo vai ficar bem, tudo vai passar. A gente só tem que ter fé e deixar os dias passarem, acreditar que tudo isso vai passar. Vocês vão voltar para a escola de vocês. Essas crianças que estão longe dos seus países, pode um dia voltar para os seus países, né? Ou mesmo que fiquem fora, vão ser felizes, né? Vão se realizar. É isso que eu quero que vocês façam hoje. Uma carta de esperança para alguém. De preferência, se você for escrever, escreva para uma outra criança, tá? Beijos e fiquem com Deus. Até a próxima aula.